Aleluias. Quem está feliz, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluias. Quem está com a fé renovada, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluias. Mas aplauda forte, meu irmão. A semana que você passou é para você glorificar, porque pela fé nós vamos vencer as diversidades. Aleluias. Motivo de muita alegria nós estarmos aqui na sexta-feira. Sem perca de tempo, pega a tua Bíblia aí, tua espada, abra no livro de Lucas. Assim escreveu segundo São Lucas, capítulo 4, capítulo 5. Amém? Capítulo 5. Estaremos fazendo essa leitura introdutória aí do versículo 1 até o versículo 9. Foi posto um tema nessa noite, que pela fé nós vamos vencer todas as coisas, todas as impossibilidades. Aquilo que é impossível para mim, mas para Deus não é impossível, Ele realiza. Nós estamos aqui simplesmente para fazer o possível. O possível. Vamos ler? Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te um mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompiam-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto que se apodera dele em todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Até aí. Amém? Se você puder, coloca a tua Bíblia aí no banco. E antes que você se sente, eu quero orar por esta palavra e pela tua vida. Eu não sei como está a tua fé, se a sua fé é pouca, se a sua fé é muita, se você está na metade da fé, aonde está a tua fé? Mas eu sei de uma coisa para te dizer: nessa noite ela vai ser renovada, porque quem renova as forças nossas aqui nessa noite é o Senhor Jesus, não um homem, mas o Senhor Jesus. Eterno Deus, soberano Pai, debaixo da tua palavra nesta noite, Senhor, como foi dito ali, Senhor, nesses versículos que nós lemos, que a nossa fé vai ser impactada nessa noite. E eu creio, Pai, que toda mente cativa esteja direcionada para esta palavra, Pai, e que eu possa ser canal de bênção, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. E eu convido o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar conosco nessa noite, porque eles já se fazem no nosso meio, através dos louvores, através da adoração. E eu peço a Ti, ó Pai, tira toda a ansiedade, toda a preocupação, Pai, porque eu creio que nessa noite o Senhor atuar é diferente, é uma forma sobrenatural, porque aqui estamos, Pai, pela uma pequena palavra, fé, mas uma fé que move montanhas, que levanta o caído, que põe aquele que está de pé, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, venha curar, venha restaurar e venha colocar ânimo nos teus filhos, porque o desânimo nessa noite já caiu por terra. Eu peço a Ti, Pai, renova as forças do meu irmão, renova as minhas forças, renova a força da Tua igreja, Pai. E assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Assenta aplaudindo o Senhor nessa noite.
Meu irmão, uma palavra tão simples, fé. 2 letras, um acento abençoado que fala sobre fé. E tem dias que parece que a tua fé está lá embaixo, né? Você acorda, você tem que olhar para o espelho e pregar para você mesmo. Levanta, anda. Tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Ele vai te ajudar. Mas parece que os problemas começam a se antecipar e você começa a duvidar da sua fé. Nós não podemos ter dúvida. Nós não podemos depositar a nossa fé em homens, mas sim em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Se nós estamos aqui é porque Jesus está presente aqui, amém? E o interessante é que quando eu li esse texto, algumas coisas me chamaram a atenção, e eu gostaria de dividir isso com vocês. Eu quero compartilhar o pão com vocês, que é um pão abençoado, porque quem tem sede bebe da água, e essa água ela nunca para de jorrar. É a água que vem do trono de Deus. Se eu tenho fome, eu quero pão, e o pão está aqui, que é a palavra de Deus. Então nessa noite, meu irmão, se alimente daquilo que Deus está nos proporcionando, porque o que eu recebi eu quero passar com toda a integridade para vocês, amém? Interessante que havia uma multidão. Toda multidão, quando tem uma multidão, Jesus opera, sim? Então Ele está operando no nosso meio nessa noite, que nós somos a multidão. Só que a multidão estava ali acompanhando Jesus de uma forma, pensando de que maneira Ele ia trabalhar. Só que Jesus, Ele muda o cenário. Pensando Lucas, ele é muito detalhista no que ele fala. Ele é muito detalhista no que ele vai apresentar no evangelho dele, porque ele apresenta detalhes. Nós vemos em Mateus que simplesmente fala que é o chamado dos discípulos, mas não fala do momento onde ele para sentar e para explicar da palavra. Jesus é simples, irmão. Nós que dificultamos de uma tal maneira que às vezes a gente quer falar tão difícil que a pessoa não vai entender. Mas Jesus, no momento que ele estava descendo para o lago de Genezaré, ele olhou 2 barcos e viu pescadores lavando as redes. O que me chama a atenção, naquele momento ele podia fazer o melhor púlpito, ter o melhor grupo de louvor e falar assim: eu vou pregar agora. Mas não, simplesmente ele pediu: afasta o barco. Eu não sei como é que está o seu barco, mas Jesus vai entrar nele nessa noite. Ele já está entrando porque você parou para ouvir a palavra do Senhor. E a multidão tinha parado para ouvir a palavra do Senhor. Ela tinha preocupação, ela queria pão. E esse pão, todos os dias nós temos que comer, que é a palavra do Senhor. E o interessante que da forma que ele conduziu, ele pediu para afastar o barco, mas ele estava de olho em tudo. Deixa eu falar para você, Jesus está de olho na tua casa. Ele está de olho na tua petição, no que você tem apresentado. Ele está ouvindo, ele tem visto. E naquele momento, o interessante era muita gente, mas ele pôde ter o discernimento do que o povo queria receber naquele dia. E o mais interessante, que fé é a certeza do que nós não vemos. Se você abrir a tua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não posso ver o meu Jesus, mas eu sinto Jesus aqui neste lugar. Eu não posso tocar em Jesus, mas eu sinto Ele me tocar nessa noite. Ele curar a minha enfermidade, a minha ansiedade e me restaurar. O que é mais difícil, irmão, é que nós, principalmente eu que vim numa família do catolicismo, que nós temos aquela referência, né? Nós temos que nos prostrar diante de uma imagem, sentir algo dali que eu estou vendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus se faz tão presente aqui como em todos os lugares. Se você fechar os seus olhos, você vai contemplar a legião de anjos que estão aqui para guardar você. No Salmo 91, nós recitamos que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, e eles estão guardados
para nós, para guardar a nossa casa, para guardar aquilo que nós depositamos, a nossa fé. Eu não sei como é que está a sua fé, irmão, mas eu sei de uma coisa: no dia que você sentir que a sua fé está lá embaixo, entra para o teu quarto. Eu aprendi isso no domingo. Entra para o teu quarto, vai conversar com o papai. Sai num particular e vai conversar com o papai, porque a fé é um combustível para que nós possamos vencer. É um combustível, irmão. Se você não deixar quando você deixa de buscar, o teu carro para. Se você não abastecer, se você não colocar o combustível lá, você para. Vai ter uma hora que você vai parar. Mas se eu colocar na minha mente que todos os dias eu tenho que parar pelo menos 5 minutos, falar: Senhor, eu estou aqui humildemente, Senhor, imagem em tua semelhança, pedindo graça para continuar, para avançar, Pai. Alimenta a minha fé. Eu tenho certeza que 90% dos seus problemas vão cair por terra, porque o gigante não vai se levantar, ele não vai tomar uma proporção maior, porque a minha fé, ela move montanhas. A minha fé derruba o gigante. Foi pela fé que Davi derrubou o gigante. Foi pela fé que Jesus Cristo enfrentou Satanás em todas as situações. Quando ele foi tentado, foi pela palavra, foi por esse pão que ele derrotou o inimigo. E é por essa palavra que nessa noite nós derrotamos Satanás, porque ele não pode, ele não tem autoridade, porque a minha fé não pode ser abalada, porque a minha fé tem que ser como o Salmo 125, que não se abalam os montes de Sião. Não podemos nos abalar. Meu irmão, a igreja está vivendo um momento assim. Um dia eu tenho fé, vou para a igreja. Um dia que eu não tenho fé, vou ficar em casa hoje, vou assistir o culto pela televisão. Meu irmão, vem para a igreja, vem sentir o contágio que Deus derrama sobre a nossa vida, porque a fé é uma pequena palavra, mas com atitude que nós podemos ser grandes na presença do Senhor. A sua autoestima pode estar lá embaixo de muitas coisas, mas quando eu tenho o combustível chamado fé, eu me movimento. E fé mais ação é um resultado tremendo. Se eu quero ter resultado, eu não posso apenas ter fé, eu tenho que orar e agir. Se eu quero algo para conquistar, o homem faz isso. Ele analisa, ele corre atrás e vai atrás do que ele quer. Quantos querem a salvação nessa noite? Quantos querem buscar um caminho para o céu? Nós estamos buscando isso porque a vinda de Jesus está próxima. E tem hora que a igreja, você tem que começar a fazer articulações para que a fé das pessoas seja notória. Meu irmão, nessa noite, o maior incentivo que eu digo para vocês é Jesus Cristo o Nazareno, aquele que morreu na cruz do Calvário, morreu depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ninguém consegue explicar o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Ele cumpriu a palavra, porque no momento do Getsêmani, ele falou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas foi tão rápido que ele falou: em todavia seja feita a tua vontade. Ele fez a vontade do Pai, um sacrifício vivo, único. E eu apresento para você nessa noite Jesus, o Nazareno, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que coloca você de pé, é aquele que cura a enfermidade, aquele que tira toda a situação de embaraço. Meu irmão, quem não tem Jesus está perdendo, porque Jesus e eu somos maioria, e ele nunca perdeu uma batalha. Até agora eu nunca ouvi que Jesus perdeu. Jesus sempre ganhou, sempre ganhou. Um time de vencedores estão aqui nessa noite, porque somos mais que vencedores em Cristo. Aleluias. E o interessante, que a primeira coisa que eu vejo, que Jesus, ele muda o cenário. De um lugar onde estavam pescando, onde era um lugar de trabalho, um lugar onde outras pessoas estavam desligadas de algumas coisas, porque quando nós estamos ocupados, nós não paramos para ouvir Jesus. Você já prestou atenção? Que você corre todo dia. Se o dia tivesse 25 horas, você ia pedir para ter 26, mas graças a Deus que tem 24 só, porque se você fosse prestar um culto racional, você não ia ter tempo de parar. Mas graças a Deus que você parou nessa noite.
Então glorifique nessa noite que você parou para ouvir a palavra do Senhor. Glorifique, porque tem lugares que nós não conseguimos fazer isso, reunir pessoas para falar do amor de Cristo. E Jesus é simples naquele momento. Ele ministra ao povo, mas o olhar dele é um olhar de 180 graus. Ele olha que tudo está acontecendo, porque o controle está na mão dele, o tempo está na mão dele, toda a situação está na mão dele. Aquilo que você pensa que está fora de controle, Jesus põe o controle. É só depositar na mão dele. Quantos vão depositar nessa noite? Nas mãos do Senhor. Pela fé, meu irmão. Pela fé. Pela fé você tem que depositar. E uma coisa interessante também, que no momento que Jesus ministra ali para aquela multidão, que ele fez uma situação de ir para o mar, que a ressonância da voz, ela vai ecoar e a pessoa vai ouvir nitidamente. E ele sem pressa, irmão. Para falar de Jesus a gente não tem pressa, porque é tão bom e tão maravilhoso dizer que Jesus, há 10 anos atrás, me deu graça para entrar numa igreja, tratou do meu coração, e no tempo dele, ele teve a oportunidade de falar assim: estou me apresentando totalmente para você, só depende de você. Meus irmãos, Jesus se apresentou para você já, só depende de você. O livre-arbítrio, as atitudes estão nas tuas mãos para reverter esse quadro. Eu não sei o que você tem passado, se é uma situação de enfermidade, se é uma parte financeira que hoje está assolando todo mundo. E quando a parte financeira assola, sabe o que acontece? Você começa a desanimar, a tua fé vai lá embaixo. Mas eu digo uma coisa para vocês: Abacuque 3,17: mesmo que o fruto da vida venha a mentir, mesmo assim eu glorificarei o Senhor. Mesmo que o gado fuja, seja arrebatado, eu adorarei o Senhor. Mesmo que o azeite não venha a ser espremido e não venha na minha mão, assim eu glorificarei o Senhor. Abacuque tinha essa diferença, de mesmo na situação difícil, ele adorava o Senhor. E nós temos que adorar o Senhor mesmo passando dificuldade, crendo que Ele pode fazer todas as coisas. Aleluias. E no momento certo Jesus se apresenta. Ele fala para Pedro: agora a minha parte encerrou, agora a minha parte é contigo. E Jesus fala: minha parte é contigo nessa noite. Porque Deus dá autoridade sobre a palavra dele, sobre a vida de vocês, que Ele vai realizar, Ele vai fazer. Todas as promessas que Ele já decretou na tua vida, pode passar 1 ano, 2 anos, mas ela vai se cumprir, irmão. Vai se cumprir, como se cumpriu na minha vida, vai cumprir na tua vida também. Naquele momento Jesus, Ele para tudo e diz para Pedro: vai ao mar alto e lança as redes. E tem hora que Jesus fala para a gente: faz isso, você não faz. Faz aquilo, você não faz. Deus insiste de novo: vai por aqui, você não vai. Por quê? Porque nós temos uma atitude de questionar o que Deus faz. Deus é inquestionável. O que Deus faz, nós não temos que questionar. Nesse momento, eu creio que Pedro falou: ele está de brincadeira, né? E eu acho interessante que Jesus tem um senso de humor, né? O cara pescou a noite inteira, pensa. A noite inteira, estava cansado. E outra, no momento que Jesus estava ministrando, ele estava lavando as redes. Pensa, irmão, você tem que limpar tudo, você não pode deixar sujeira, não pode fazer as coisas, deixar de qualquer maneira. E Jesus para aquele momento e fala assim: entra no barco e lança a tua rede. Só pode estar de brincadeira. E tem horas que Jesus fala isso para nós: vai lá e faz de novo. Você começa a questionar. Jesus fala: faz de novo. Aí você fala: Jesus, mas eu já fui lá, já pedi perdão, já fiz isso, já fiz aquilo. Não, mas continua indo. E Jesus continua falando: vai lá, faz isso. Mas o interessante é que Pedro, ele falou: mestre, pesquei a noite inteira e peguei nada, mas de acordo com a tua palavra, eu vou lançar a rede.
A autoridade de Jesus é maior nesse lugar. Se Ele falou que vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que vai colocar você de pé, Ele vai colocar você de pé. Se Ele falou que vai libertar, Ele vai libertar mesmo. Porque a palavra dEle não volta vazia. Ela não volta vazia. E tem horas que a gente fica naquele questionamento. Ah, Jesus, mas já foi. Eu não vou. Jesus está mandando você ir lá. Onde aconteceu aquilo, para você lançar sua rede, para você ser agraciado nessa noite. É isso que Deus te fala nessa noite. E o mais interessante é que ele foi muito obediente. E o que mata o povo é a desobediência. Porque o Pai fala, o Filho fala, o Espírito Santo fala: vai, faz isso. Não, agora não, vou depois. Meu irmão, eu corri do púlpito 7 anos. Você sabe o que é correr? Você entrar no trem e o crente pregar aquilo que você estava precisando ouvir. Você vir para a igreja ou você vir com um pensamento e falar: não, eu vou lá só para fazer uma média. Não vem fazer média não, irmão. Vem depositar a tua fé em Jesus, porque Jesus vai te levantar. E você tem a certeza de uma coisa: a autoridade é toda dele, não é minha. Mas através da palavra do Senhor Jesus, Ele opera milagres e maravilhas. E tem horas que nós começamos a não querer fazer a vontade. Mas eu aprendo com Pedro, que ele reconheceu que Jesus era mestre. E mestre naquela época, vou falar para vocês, tinha um conceito graduado. Muito graduado. E ele reconhece isso. Uma que Pedro sabia que ele era pobre. Pobre de espírito. Pecador. E era simplesmente pó. Irmão, quando a soberba vir entrar no seu coração, diminua. Não se esqueça, você é pó. Foi Deus quem te criou. Foi Deus que constituiu você como imagem e semelhança dele. E tem horas que a gente não quer aceitar. Mas Pedro, automaticamente ele já reconheceu. E por 2 vezes no mesmo texto. O mais interessante é isso. E às vezes a gente quer ter uma pesca maravilhosa, mas a gente não quer obedecer. A gente quer ter uma pesca maravilhosa, mas não quer ouvir a voz do Senhor. A gente quer ter uma pesca maravilhosa, mas a gente para com tudo que a gente quer fazer. A gente está lavando as redes, a gente quer parar, a gente quer desistir. Mas Deus fala nessa noite: lava as redes, vai para cima, porque eu sou contigo. Lava as redes, que eu sou contigo. Caminhe e anda, porque eu sou contigo. Não desista. Não desista. O que tem de gente desistindo, lavando as redes, fala: ó, parei, não dá para mim. Mas Jesus, o Nazareno, nessa noite fala assim: eu sou contigo. Eu sou contigo. E naquele momento, quando ele lança a rede, ele começa a puxar a rede. E tem horas que você só vai colher quando você lançar a rede no momento certo, porque está na mão de Jesus. O tempo, o espaço, tudo está na mão dele. E tem horas que a gente começa a questionar: não podia ser agora? Agora não, porque você não está habilitado. Mas na hora que você estiver habilitado, você pode ter certeza que Deus vai derramar nas suas mãos, e que você vai ter estrutura. Porque Deus está ensinando nessa noite que nós temos que ter estrutura. Na impossibilidade é a fé que vai vencer, irmão. No momento mais difícil é a fé. Quando a gente recebe a notícia ruim, a gente fica para baixo, não fica? Muito para baixo. Só que na hora que eu começo a colocar meu combustível para funcionar, eu tenho fé que esse câncer vai ser curado. Eu tenho fé que o meu marido vai sair das drogas. Eu tenho fé que eu vou ver curas, milagres, maravilhas. Eu creio que o Senhor vai me dar graça para ver tudo isso. Você muda a história, irmão. Está nas tuas mãos a decisão. Está nas tuas mãos o que você precisa nessa noite. Está no teu consciente. Porque a fé é uma palavra que nós temos que depositar. Depositou, irmão? Acabou. Acabou. Às vezes a gente começa a querer fazer do nosso jeito, e a nossa fé não está adiantando. Porque eu depositei na fé do meu braço,
Mas tem um braço maior que está aqui nessa noite. O braço de Jesus. Quem esteve aqui na sexta-feira viu Jesus abraçando esta igreja. E Ele está abraçando, continua abraçando você, falando que te ama, te quer muito bem. Esse sofrimento é passageiro. Esse sofrimento não é para você ficar angustiado e entrar em depressão. É para que você possa sentir que Jesus está do teu lado. Porque é simples, é só você falar assim: Jesus, senta aqui, senta do meu lado, conversa comigo. Você acha que está sozinho, mas Jesus está aqui, Ele está do seu lado. Ele estava com aquela multidão. E o interessante, depois da pesca, os 2 barcos tiveram que puxar os peixes. E o mais interessante, que Jesus não despede ninguém de mão vazia. Ele não despede ninguém de mão vazia. A palavra dele nunca vem vazia. E tem horas que a gente pensa: Jesus não está operando. Meu irmão, só o fato de você estar vendo, estar ouvindo, falando, glorificando, Deus já se faz presente na sua vida. Eu costumo dizer, e não paro de repetir isso, todas as terças-feiras, quando eu tenho a reunião dos homens, eu abro a oração assim: irmão, agradece porque você está vendo. Agradece que você pode ir no banheiro sozinho, porque tem gente que quer ir e não consegue ir. Tem gente que quer andar e está lá na cadeira de roda. Tem gente que quer andar, está num leito de hospital, querendo trocar 5 minutos com você, para glorificar o nome do Senhor. Aí você tem que ativar a fé, né? Tem hora que você tem que dar umas pauladas assim, falar para você mesmo, dar uns tapas assim, acorda, tenha fé. Até o maluco beleza falava: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tem horas que parece que o inimigo fala uma palavra, você já, perdi, não dá mais. Quem disse que não dá? Nas impossibilidades é que Deus opera. É na impossibilidade que Deus coloca as mãos. É no momento da fraqueza que você se sente forte, porque Deus chega do teu lado, te pega pela mão direita, te põe de pé e você vê a ação de Deus. Meu irmão, tem horas que a gente tem que entrar numa dimensão sobrenatural. Não adianta você ficar com reza, com ladainha, Senhor, Senhor, Senhor. Não. Porque fé é a certeza do que não pode se ver. É a esperança do céu que vem para acender. A chama viva em nós que move o coração de Deus. Nós temos que mover o coração de Deus com a nossa atitude de fé. Não olhar para o problema e deixar o problema agir nas nossas vidas. Porque o que tem de crente problemático, irmão, fala sério, está cheio. Mas eu digo uma coisa para você: o Jesus que opera milagres e tira os problemas está aqui nessa noite. Quando você entrou ali, eu creio que você deixou tudo aquilo que você estava pensando, porque acho que você veio para glorificar o nome do Senhor. Onde estão os verdadeiros adoradores que vêm adorar o Espírito em verdade? Eu preciso, irmão, me desligar das coisas do mundo. Eu tenho que me desligar de tudo aquilo que atrapalha a adoração do Senhor. Porque quando eu entro na dimensão da fé, eu posso fechar os olhos e ver o milagre acontecer automaticamente. Pela fé eu posso ver o impossível. Já enxergo o milagre que eu sei que eu vou viver. A fé me protege do inimigo. Meu irmão, no dia que a tua fé for pouca, o inimigo vai querer dominar. Mas se você começar a colocar o combustível da fé: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou debaixo das asas do Onipotente. Tudo posso naquele que me fortalece, meu irmão. Você começa numa dimensão diferente. Aí você começa a louvar. Existem 3 situações que eu acho interessante. O anjo Gabriel, ele desce para ouvir a oração de 3 crentes. Primeiro chegam lá: Senhor, me dá casa, me dá casa, me dá casa, me dá casa. O outro, o anjo começa a ouvir a oração e fala:
acho que esse aí dá para atender, Senhor. Senhor, cura milagres, opera milagres na minha família, quero salvação. No terceiro ele começa: Senhor, alimenta a minha fé para que eu não possa desistir de Ti. Alimenta a minha fé, Pai, me sustenta pela fé para que eu possa ver o Senhor nos céus. Alimenta a minha fé, Pai, para que eu possa glorificar. Aí ele começa a adorar. Quando ele começa a adorar e começa a glorificar o nome do Senhor, Deus fala para o anjo: entrega tudo, porque desse eu me agradei, porque comoveu o meu coração. E tem hora que a minha oração começa a ser hipócrita. Eu chego para orar e falo: Senhor, aí coloca só um joelho, porque o outro já não dá, porque já não vai gastar. Aí começa: Senhor, dá graça, move o coração do empresário, move o coração do bispo, move o coração de alguém. Mas ele não fala: Senhor, estou aqui para mover o teu coração, Pai. Eu preciso, Pai, com uma oração inexprimíveis. Às vezes o meu espírito não consegue, Pai, transmitir aquilo que eu quero falar, mas com gemidos inexprimíveis o Senhor me entende. As minhas lágrimas o Senhor colhe. Meu irmão, o céu que era de bronze começa a se abrir, os anjos começam a descer, e subir e descer, subir e descer, e você começa a glorificar o nome do Senhor. Eu espero que nessa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo, para a sua oração mudar, para a tua fé ser edificada, para você sair daqui glorificando o nome do Senhor. Porque tem horas que é fácil eu depositar a fé no gerente do banco, ele vai me ajudar. Meu irmão, tem hora que o gerente não vai poder te ajudar não. Se não for Jesus na causa, meu irmão, ele não vai poder te ajudar não. Eu sou encarregado numa empresa que hoje tem uns 60 funcionários debaixo do meu comando, que eu acho engraçado, que o pessoal entra na minha sala e fala assim: poxa, irmão, você pode me ajudar? Eu tinha tanta fé que você ia me ajudar. Eu falei: irmão, deposita a fé em Jesus, porque eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso falar é que Jesus é bom, o diabo não presta. Ele veio dar vida em vida em abundância. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Quem tem sede bebe da água, não sente sede. Quem come do pão se sacia e ainda faz multiplicar. Porque tem horas que as pessoas querem depositar a fé num homem. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Tenha fé em Jesus. A trajetória de Jesus, ela é tremenda. Hoje, para falar de Jesus, nós temos que ter intimidade com Jesus. Nós temos que buscar com Jesus. Nós temos que estar ligados em Jesus. Porque tem hora que a gente se liga em outras coisas e deixa Jesus para segundo plano. Jesus é o primeiro plano. Porque na cruz do Calvário, Ele viu que nesse dia você ia estar aqui. Por isso que Ele morreu na cruz, para que a morte dele se tornasse vida e vida eterna. E essa vida eterna, com Jesus, nós não podemos negociar, nós não podemos trocar. A minha fé, meu irmão, é inegociável. A minha fé não está depositada numa situação financeira de pessoas te chamarem e falar: vamos fazer um esquema? Corre, meu irmão, corre. É melhor você sem esquema com a fé firme, do que você com a fé abalada e você com esquema. Porque hoje o sistema fala: se eu não tiver um bom carro, se eu não tiver uma boa estrutura financeira, eu não sou ninguém. Quem disse que você não é ninguém? Você tem Jesus, e quem tem Jesus é a maioria. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluias. Fé que muda a história de quem crê. Um dia eu criei no Senhor Jesus e Ele mudou a minha história. Há 10 anos atrás, apenas, são 10 anos, né? Pouquinho, é muito pouco, porque Deus já tem feito. Há 10 anos, um homem chegava na Vila Nova Cachoeirinha, de mudança, com meia dúzia de roupa, uns 4 par de tênis, né? Pensando no que ia fazer na vida.
acabou de casar. Aí Deus começa a agraciar de um lado, e eu depositando a minha fé. Daqui a pouco eu vi Deus operar milagres através desse ministério Catedral da Fé, uma comunidade de família, um lugar de gente feliz. Tem um motivo de ser Catedral da Fé. Meu irmão, aqui só entra quem é vencedor, quem tem fé, que Deus cura, que Deus restaura. Não tinha, irmão, tinha um espacinho lá para colocar roupa, minha esposa tirava um barato da minha cara. Ô filho, você veio assim, desse jeito lá de Jandira, Jesus? Mas para honra e glória do Senhor, meu guarda-roupa hoje está abastado. Glória a Deus por isso. Tive momentos na minha vida que não tinha. Minha mãe, ela separava a metade do feijão, pastora. Separava. Eu perguntei, mãe, por que a senhora faz isso? Não, vai ter um dia que vai estar difícil, aí a gente cozinha a metade. E ali nós crescemos, 7 irmãos. E eu posso dizer que 70% da minha família hoje já conhece a Jesus Cristo. Pela fé eu ainda vou ver todos aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Pela fé eu vejo pessoas nessa noite sendo levantadas para ser colunas de oração dentro do lar. Pela fé eu vejo milagres acontecendo aqui. Pela fé eu vejo homens e mulheres sendo cheios do Espírito Santo. Pela fé eu vejo coisas gloriosas acontecendo na tua vida. Casamento sendo restaurado, pessoas sendo motivadas pela tua fé. Porque a minha fé tem que contagiar, a minha fé tem que ser diferente, a minha fé tem que ser sobrenatural, a minha fé tem que tocar outras pessoas. Porque se eu não tenho fé, como é que eu vou pregar Jesus? A minha fé tem que estar estampada no meu rosto. Crente com cara amarrada, meu irmão, só se tomou o suco de limão, daquele limonada suíça com casca e tudo, irmão. Crente que tem fé tem graça, dá sorriso. Mesmo que o centroavante falte, o lateral falte, mas dá sorriso, irmão. Sorria porque Jesus te ama. Jesus contempla tudo. E eu vou dizer para você, Jesus muda o cenário. Ele está mudando o cenário de muitas pessoas aqui. Aquela bagunça que estava ali, Jesus vai entrar e vai colocar no lugar. Porque tem hora que a gente fica cansado, né, irmão? Chega em casa a mesma coisa. Calma. Calma. E pela fé nós vamos alcançar vitória. Tem horas que parece que a gente fica abalado, né? A gente parece crente bipolar. Hoje eu estou cheio de fé, amanhã eu não estou, depois eu estou. Eu só estou com fé com o dia que eu venho para o culto. No dia que o pastor glorifica, que a igreja se inflama, eu estou com fé. Mas a minha fé tem que ser que nem a batida do coração, ó. Tum, tum, direto. O batimento do coração é tremendo, irmão. A criança quando está dentro do ventre, você já viu como é que o coração bate? É galopante. E tem horas que a gente tem que pedir para o Espírito Santo dar aquela injetada na gente, para a gente tomar vergonha na cara e falar assim, não, hoje eu vou. Não, eu vou para cima hoje. Mas irmão, tem que ser todo dia. Todo dia. Tiro por mim, irmão. Eu tenho um tipo de anemia falciforme que é assim. Tem dia, eu vivo bem, irmão. Não é doença não, tá? Eu não considero isso como doença. Mas muitos dizem que essa anemia falciforme, você fica um dia legal, outro dia fica lá embaixo. Um dia você está legal, um dia está lá embaixo. E Jesus ministrou na minha vida sobre isso. Eu falo para minha esposa, neguinha, hoje parece que o negócio está querendo ficar meio pá. Aí eu falo, Jesus me levanta, dá uns 2 pulinhos. Começa a falar, Jesus, dá adrenalina, dá umas vitaminas B12 aí na veia do negão aí para dar uma graça, porque senão não vai parar. O que eu aprendo com isso? Que a minha fé eu tenho que alimentar todo dia, eu tenho que colocar combustível todo dia. Por mais que o problema esteja difícil, irmão, mas você vai se colocar de pé nessa noite. E agora você vai se colocar de pé. E pela fé
aquilo que você estava sentindo. Porque Deus revela para mim que tem pessoas com angústia e tristeza aqui nessa noite. Está passando dificuldade, irmão, que você fala assim: é só Deus. É só Deus mesmo. Só que eu vou falar para você: deposita a tua fé em Jesus. Deposita a tua fé em Jesus. Ele resolve os problemas. E não é só um, é todos. É todos. Eu posso ter problemas, irmão, posso passar dificuldade, mas eu não posso abrir da mão de Jesus. Não posso. Eu não posso. Se eu reconheci que Ele é Salvador e merecedor de adoração, eu não posso abrir mão dele. Teve pessoas que abriu a mão aqui de Jesus. Hoje eu posso falar com toda tranquilidade, com todas as letras. Adão, quem esteve aqui na sexta-feira e no sábado viu o testemunho desse homem. Ele abriu mão de Jesus. Deixa aí Jesus e vou dar falar aqui na rapaziada, vou dar um peãozinho ali, né? Vou dar um rolê ali, depois eu volto. Meu irmão, não faz isso não. Demorou 3 anos, né, Adão? Parece que 3 anos não tinham fim. 3 anos que eu vi esse homem entrando e saindo da igreja, saindo da mesma maneira. Mas agora eu vejo um homem que entrou e ficou e está saindo transformado. Aleluias. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Seja dada a Deus. E da mesma maneira que você entrou aqui, você não vai sair, porque Deus tocou no teu coração nessa noite. E eu aprendi uma coisa, irmão: Jesus é simples. Seguir a Jesus é simples. É muito simples, irmão. Tem hora que a gente coloca tanta dificuldade: se o pastor não fizer isso, se a irmã não fizer aquilo, se eu entrar na igreja o irmão não me cumprimentar. Irmão, esquece isso. Foque em Jesus Cristo Nazareno. É difícil, mas o Deus do impossível está aqui nessa noite. Sei se nós podemos entoar um louvor ao Senhor. O Deus do impossível, nem que for a capela, irmão, porque o Deus do impossível está aqui nessa noite. Com toda a impossibilidade, Jesus está aqui. Com toda a tua dificuldade, mas Jesus está aqui. Será que você pode meditar nesse louvor? Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Meu Deus, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. declare nessa noite: o Deus do impossível está aqui. Deus do impossível. Aleluias. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluias.
Aleluias. Aleluias. Decanta la baixere andalas. Decanta la baixai. O Deus do impossível está aqui. Ele vai levantar você. Não desista, irmão, não desista. A tua fé tem que ser maior que o teu problema. A tua fé tem que ser maior que tudo. Eterno Deus, soberano Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, que receberam esta palavra, Pai, que vão se colocar de pé, vão tomar uma postura diferenciada a respeito da fé, porque a fé é uma pequena palavra, mas de uma grande atitude, ó Pai, que é onde os problemas vão se levantar, mas vão cair por terra. Os problemas vão tentar nos afogar, mas vão cair por terra. Eu peço a Ti, ó Pai, age no sobrenatural, Senhor, na estrutura dos Teus filhos, de uma forma diferente, aonde, Pai, eles vão entrar numa dimensão diferente, que a fé seja abalada, porque eu creio, Pai, que nesses tempos, Pai, por esses tempos, nós vamos ver a Tua mão poderosa, mesmo na impossibilidade, nós teremos fé, Pai, não veremos problemas, o Senhor trará a solução, aonde a enfermidade, o Senhor traz cura, aonde a destruição, o Senhor restaura, Pai. Ah, Senhor, contempla, Pai, o coração dos Teus filhos, a necessidade de cada um nessa noite, e que nós possamos glorificar Teu santo nome, pedir a Tua graça e continuar glorificando, ó Pai. É muito forte, Pai, o que o Senhor está fazendo nessa noite, porque a nossa fé, Pai, a cada dia quer esmorecer, mas o Senhor vai levantar a cada um com graça, com ousadia, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, fortalece, Pai, os Teus filhos, porque caminhada é longa, difícil, mas eu sei, Pai, que o Senhor está na batalha, o Senhor está na peleja, Pai. Eu creio, Pai, na Tua mão poderosa, e que nessa noite tudo possa ser para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluias. Aleluias. Para finalizar, não desista de Jesus, porque Ele nunca desistiu de você. Amém? Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte, que é para o Senhor. O milagre vem dele, amém? E eu sei que você foi alcançada pela palavra nessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar um minutinho. Eu estava meditando quando o Rai estava ministrando a palavra. Eu imagino, né, irmãos, que aqueles homens, quando chegou à beira da praia, estavam lá vendo as redes, e quando eles receberam a ordem do Senhor para voltar ao mar e para lançar a rede.